Versículo 11, alguns versículos. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me parte dos bens a que eu tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, juntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, como a vida de... A tradução aqui é diferente. Vai para o versículo 13, por favor. Mas moço deles disse ao pai: dá-me, versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Até aqui. Vida desordeira, nessa tradução. Então, esse daqui, ele viveu uma vida desordeira. A parábola do... Porque epígrafe é aquele subtítulozinho que tem em cima da Bíblia. Não é parte inspirada da Bíblia. São colocações que os homens fizeram para dar uma cronologia melhor nas histórias. E esses versículos em cima, chamado epígrafe, eles são colocados. Versículos em cima não, esses títulos em cima, chamado epígrafe, eles são colocados. Os versículos abaixo que são textos inspirados. Por exemplo, aqui está escrito a parábola do filho pródigo. Mas é uma parábola de um pai com 2 filhos. Essa poderia ser o título. Porque são 3 parábolas contadas aqui. A parábola da ovelha que se perdeu. Então tem lá uma ovelha que se perdeu. E o pastor foi atrás dessa ovelha porque ela se perdeu. Ela não quis se perder. Ela não quis se distanciar. Ela se perdeu. É diferente. Ele deixou 99 e foi atrás de uma que estava perdida. Quando a ovelha se perde. Quando a ovelha quer sair, tomou uma decisão, aí é outra questão. Depois tem uma parábola de uma mulher que perdeu uma dracma. Então ela acende a luz e começa a buscar. As 2 parábolas anteriores são de perdas. Essa terceira, contada do pai com os 2 filhos, é uma parábola de decisão. Uma parábola de decisão. E decisão determina destinos. Amém? Amém? Então temos aqui uma parábola com o pai com os 2 filhos. E filhos, a palavra de Deus fala que nós somos filhos de Deus. Então temos que aprender a viver como filhos. Amém? Na quinta-feira à noite, você dá uma sacudida do teu irmão aí, tua irmã fala, você tem que aprender a viver como filha, como filhos. Amém? Amém? É sério. Porque existe um pai bondoso, glória a Deus. Existe um pai generoso, existe um pai misericordioso. Esse é o nosso Deus. Nosso pai é bondoso, generoso e misericordioso. Amém, glória a Deus. Só que esse pai aqui, ele tem 2 filhos. O mais velho, eu creio que você conhece a história. O mais velho, ele era, digamos assim, obediente, andava nos princípios, mas era um filho cheio de amarguras. O mais velho, obediente, andava nos princípios ali, mas uma vida cheia de amargura. Ele tinha princípios, pega isso aqui, ele tinha princípios, mas não tinha liberdade. Amém? O segundo, o mais novo, ele entendia o tamanho da riqueza do pai e a generosidade do pai. Porém, ele escolheu viver uma vida de libertinagem. O mais novo entendia a riqueza do pai e a generosidade do pai, mas escolheu viver uma vida de libertinagem. E é interessante que o primeiro, o mais velho, ele pegou do pai princípios e regras. O segundo, ele
entendeu do pai riquezas e generosidades. Você está aí até agora? Mas ambos estavam vivendo de maneira errada. No versículo 11, e ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem disse ao seu pai: pai, dá-me parte dos bens que eu tenho direito. Temos que aprender a viver uma vida de equilíbrio, para viver uma vida de plenitude na graça de Deus, gente. O que é plenitude? Viver uma vida de equilíbrio é viver uma vida de plenitude na graça de Deus. Amém? Plenitude, plena. Jesus, ele falou assim: eu quero que a alegria de vocês seja completa. Glória a Deus. Mas aí esse mais novo moço aqui, esse mais novo, ele queria viver os prazeres da vida, mas não na presença do Pai. E ele toma essa decisão. Decisão determina destino. O mais novo, ele queria viver os prazeres da vida, mas não na presença do Pai. O mais velho ficou na presença do Pai, mas não viveu os prazeres da vida. Você está aí? Amém. O mais novo aqui, nesse início aqui, ele acessou a riqueza. Olha o que ele fez. Ele falou assim: disse certo homem, tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao seu pai: dá-me parte dos seus bens, que eu tenho direito. E o pai dividiu para os 2, dividiu os seus haveres. O mais novo, ele acessou riqueza, ele tomou decisão e viveu sonhos. Ele acessou riqueza, tomou uma decisão e viveu sonhos. Tem algo de errado nisso? Não. Você quer acessar riqueza, tomar decisão e viver sonho. Porém, só quando o problema é quando a gente se afasta da presença do Pai. Aí dá tudo errado. Acessar riqueza, tomar decisões, viver sonhos. O problema é quando a gente se afasta da presença do Pai. Porque o texto fala, e você conhece, poucos dias depois, o filho mais jovem, juntando tudo, partiu para uma terra distante. O mais velho ficou em casa. Ele honrava o pai. Ok. Ele obedecia. Tem algo de errado nisso? Não. Mas ele não desfrutava da vida. Olha que coisa. O mais novo, ele foi viver sem a presença do pai. O mais velho fica na presença do pai, mas sem viver. Amém? Amém. Os 2 se perderam. Os 2 se perderam. E é interessante que, quando nós falamos assim, viver uma vida equilibrada, é viver, trabalhar. Amém? Amém. Pega isso aqui, gente. Senhoras, donas de casa, empresárias, mulheres de negócios, homens, jovens. Viver e trabalhar. Você está aqui? Assembleia de Deus, Jesus é Rei. Viver e trabalhar. Só trabalhar vai te amargar. Se você também só querer viver, gozar os prazeres da vida, vai te iludir. Amém? Amém. Desafio: viver na plenitude. Uma vida equilibrada. Amém? Mas viver a vida sem sair da presença do Pai. É isso. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 5, versículo 18. Coloca aqui para mim, por favor. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18. E ao longo da história da igreja, nós sempre temos 2 grupos: os legalistas e os liberalistas. Os legalistas, para eles está tudo errado, tudo julga, não concordo com isso, não devia ser assim. Não, porque no princípio era assim, porque esses são os legalistas. Eles fazem tudo. Os liberalistas, Deus é amor, o barbudinho de Nazaré, e para eles a vida é tudo liberal. Complicado. O equilíbrio é plenitude da graça de Deus.
Lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 18, fala assim, ó: eis que eu vi uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Eis aqui que eu vi uma coisa boa e bela. Comer e beber e gozar cada um do seu bem, do seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então, glória a Deus, está aqui. Ó. Você trabalha, você come e bebe, viva, amém? Amém. Eu vi uma coisa boa, amém? Amém. Na nossa vida aqui, esta é a nossa porção. Amém. Se você só trabalhar, você vai amargar. Se você quiser só prazeres da vida, você vai se iludir. Uma coisa boa, você trabalha, você come, bebe, vive a vida. Essa é a porção que o Senhor nos deu nessa terra. Versículo 19. E quanto ao homem a quem Deus lhe deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Quem Deus lhe deu riquezas e fazenda, lhe deu poder. Uma vez, eu lembro o Felipe, ele era mais novo, e estava ali, tocando bateria, aí uma pregação, eu citei um provérbios aqui, aí eu virei para o Felipe e falei, tem um provérbio, Felipe, que fala assim, do pai vem a fazenda, mas de Deus a mulher prudente. Então, fica de olho nessa questão da mulher prudente. Aí ele virou e falou assim, eu estou esperando primeiro a fazenda do pai. Depois a gente vai para a segunda etapa. Mas Deus, e quanto ao homem a quem Deus lhe deu riquezas e fazenda, lhe deu poder para delas comer e tomar da sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Receba esse dom, glória a Deus. Olha o versículo 20. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Esse versículo aqui, a gente estava lá no Ilha do Caranguejo, estava com os obreiros, tudo lá, e eu falei esse versículo para eles lá. Quando você entende isso nas Escrituras, sabe, você não fica remoendo a sua vida, não, porque Deus, Ele te dá alegria, Ele responde na alegria do seu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Dois caminhos assim, a gente tem que viver a vida sem amargura e sem ser deslumbrado. Amém? Amém. Viver a vida sem amargura e sem ser deslumbrado. Quer um exemplo? Jogador de futebol. Jogador de futebol, ele pega um ônibus, é uma vida difícil, fica ali fazendo teste, aí começa a jogar num time, aí até de repente alguém, se ele for se especializar, for bom, alguém olhar para ele e de repente assim, né, tem toda uma estrutura de treino, de etc., mas de repente ele assina com um time grande e a vida dele muda por completo. E muitos deles se deslumbram e se perdem. Às vezes a pessoa ela só está vivendo numa vida de amargura. O filho mais velho, sem gozar os prazeres da vida. O outro se deslumbrou e se perdeu. Você está aí? Amém. Eclesiastes capítulo 6, versículo 1. Eclesiastes capítulo 6. Versículo 1. Há um mal que eu tenho visto debaixo do sol e que muito frequentemente é entre os homens. Que mal é esse? Versículo 2. Um homem a quem Deus deu riqueza, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo, quanto a sua alma deseja. Mas
Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho come, também isso é vaidade e má enfermidade. O que é isso aqui? Que nós lemos que Deus dá riqueza, fazenda, a gente trabalhar, comer, beber e desfrutar a vida, é a nossa porção. Mas tem um mal, a quem Deus deu tudo isso e a pessoa não aproveitou. Outro aproveita. A área hospitalar, eu vi casos assim, um médico muito bom, plantonista, novo, e trabalhava, ele dobrava e dobrava plantões. E muito energético. E ele fazia, e ele falava assim, uma vez ele conversando comigo, falou assim, eu estou construindo um empreendimento lá em Domingo Martins, vários chalés, eu vou alugar, está quase finalizado. Acho que ele tinha na época 35 anos. Pouco tempo depois, notícia, sofreu um infarto, morreu. Um mal debaixo da terra. Deus dá tudo isso, outro vai usufruir o que você plantou. Trabalhar, você vai amargar. Não é uma vida de amargura, nem de deslumbre. Você está entendendo isso aqui? Eu vou falar 3 coisas aqui. Riqueza, sexo e prazer. Isso é bom ou mal? Está com medo de responder? Riqueza, sexo e prazer. É bom ou mal? Quem acha que é mal aí? Ninguém. Ainda bem. Ainda bem. Não estaria preocupado. Riqueza é bom, amém? Sexo é bom, amém? Você nasceu como? Hã? Não sei, pastor. Oh, então você tá com problema. Esse casamento precisa ser revisto aí. Hã? Prazer. Mas agora, olha que coisa interessante. Para você ter riqueza, você tem que trabalhar. Amém? Amém. Glória a Deus. Para você ter sexo, você tem que casar. Ah, pegou agora, né? Está gravando. Para você ter prazer, você tem que ter felicidade. O prazer que você tem. O problema é que as pessoas invertem isso. Elas querem ter riqueza sem trabalhar. Elas querem ter sexo sem casamento. E elas querem ter prazer sem alegria. Deixa eu te falar, riqueza sem trabalho é roubo. Sexo sem casamento é prostituição. Prazer sem felicidade é droga. Pegou? Se eu fosse você, eu revia essa mensagem. Tomara que grava tudo. Se olharmos somente para o filho que sai, muitas vezes cita essa parábola do filho pródigo e olha somente para o filho que sai. Se a gente olhar somente para o filho que sai, é arriscado terminar a vida amarga como o filho que fica. Se a gente olhar somente para o filho que fica, é arriscado e perigoso terminar a vida se perdendo. Você está aí? Amém? Tem gente que quer viver os benefícios da fé, mas sem compreender a santidade. Viver os benefícios da fé sem compreender a santidade é perigoso. Temos os benefícios da fé, mas temos a santidade de Deus. Você está aí? Pergunta, irmão, por que você ficou sério agora? A mensagem agora te deixou mais sério. Felicidade com compromisso. Felicidade com compromisso. Cuidado com as ardis ciladas do inimigo. Porque o paraíso, o diabo está de olho. O mais novo, ele se perdeu no caminho. O outro se perdeu mesmo ficando na casa do pai. Veja bem,
A gente está resumindo aqui a parábola. Quando o mais novo só quis viver os prazeres e gasta tudo e vai estar lá com os porcos e cai em si, ele tem um caminho de volta, o caminho do arrependimento. Esse é o caminho. Ele cai em si, ele se arrependeu e ele faz o caminho de volta. Quando ele faz o caminho de volta, o pai vê de longe, o abraça, troca suas vestes, coloca anel, troca suas sandálias e manda matar um cabrito e fazer um churrasco. Pergunta: o pai dividiu a herança para os dois igualmente. O pai dividiu a herança dele para os dois igualmente. O dinheiro desse aqui foi embora. O churrasco foi com o dinheiro de quem? Você está aí? Quando o mais velho chega e ele vê que tinha festa dentro de casa, ele pergunta: o que está acontecendo? O teu irmão voltou. E o pai se alegrou. Nós temos um pai bondoso, generoso e misericordioso. Porém, temos essas questões aqui. E o filho mais velho, ele fica do lado de fora, porque a amargura dele era um churrasco com os amigos. A amargura dele era um churrasco com os amigos. Por que o Senhor nunca fez isso para mim? O pai falou: meu filho, tudo aqui sempre foi seu. Por que você não aproveitou a vida? Por que você continuou vivendo na presença do Pai, como um legalista, obedecendo, mas amargo por dentro? Você pegou agora? O outro quis viver os prazeres e se iludiu. Sem obedecer, sem cumprir normas, ele quis acessar as riquezas, ele quis os benefícios da fé, mas sem entender a santidade. 2 filhos complicados. Então, do lado de fora houve-se a festa, e o outro não se alegra por causa da amargura de um churrasco. Ofereceram picanha para ele comendo abóbora. Um se perdeu pelo muito que comeu e bebeu, o outro se perdeu pelo que nada comeu e bebeu. Você está aí? Que porta precisamos acessar? Essa é a reflexão da mensagem desta noite. E talvez você nunca ouviu uma mensagem assim do filho pródigo. Qual a porta que a gente precisa acessar? O mais novo, ele se perde ao longe. O mais velho se perde na porta. Na casa do Pai. E se você parar para pensar, assim, tem gente que precisa fazer um caminho de volta, arrependimento. Realmente eu estou fazendo muita bobagem, estou querendo viver a minha vida do meu jeito, estou deslumbrado. E nós não estamos falando aqui de dinheiro, não, estamos falando com tudo. Bênçãos, muitas vezes, que o Senhor nos concede. E a gente quer apenas acessar a fé pelos benefícios da fé, mas esquecendo da santidade de Deus. Existem mandamentos, existem regras, existem normas, mas existe alegria, existe aproveitar a vida, os benefícios que o Senhor nos concede. O equilíbrio é a plenitude da graça de Deus. Tem gente que precisa fazer o caminho de volta de arrependimento. E tem outros que é o seguinte, outros precisam atravessar uma porta, porque entrar na casa, porque tem festa, e essa festa lhe pertence. Isso se chama liberdade. Amém?
Tem uns que precisam fazer um caminho de arrependimento. Outros precisam entrar por uma porta que se chama liberdade. Esse é o equilíbrio, arrependimento, mas uma vida livre em Cristo Jesus. Glória a Deus. Tá a porta, só precisa entrar, porque tem festa na casa do Pai. Então entra por essa porta. Faz festa na casa do Pai. Peça sabedoria a Deus para Ele te ensinar a viver na plenitude da graça dEle. Aproveita a vida. Amém? Amém. Entenda e viva a santidade. Que Deus nos dê o equilíbrio dessa questão. Amém? Você pode aplaudir a Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos estar de pé em nome do Senhor Jesus.